Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Voltei para a segunda parte do vídeo. Não vou fingir que eu tô chegando agora, né? Tô dando continuidade à parte um das doenças psicossomáticas, onde a gente está esmiuçando para a compreensão de qualquer sintoma, qualquer doença, tá bom? Eu venho trazendo as 4 mais frequentes aqui na minha realidade. Eu tenho estado em contato com pessoas que estão exatamente com esses 4 tipos de doenças, né? Eu tenho uma tia muito querida que acompanhou meu crescimento, que morava na Rua de Baixo, que partiu por causa de uma doença no fígado. E é uma doença hereditária, uma doença grave. O fígado ele vai se transformando numa gelatina, né? Conheço um senhor que ele tem uma doença no fígado. Ele acredita que é por causa do álcool, né? O tempo que ele passou ingerindo álcool. A questão é, por que ele tinha esse impulso de consumir tanto álcool? É disso que trata a medicina psicossomática, né? O álcool favorece doenças do fígado, sim, ele vai diretamente no fígado e no pâncreas. Mas o que realmente impulsiona o consumo do álcool, que vai desencadear e até potencializar doenças no fígado? Essa é a questão, né? Não se preocupe que dessa vez eu fiz uma limpeza no celular, né? Eu tinha esquecido de deletar os vídeos anteriores. Agora eu vou poder continuar com mais tranquilidade, só que calma. Não pretendo fazer 2 horas de vídeo, tá? Nós havíamos parado na diabetes emocional versus doença psicossomática, né? Então vamos continuar desse ponto. O termo diabetes emocional refere-se à descompensação glicêmica causada por fatores psicológicos, mas a abordagem moderna entende que o componente emocional raramente age sozinho, óbvio, né? Ele atua como um desencadeante em conjunto com hábitos como sedentarismo, maus hábitos alimentares, principalmente a compulsão por comida em momentos de estresse, e sono desregulado. Vocês estão vendo a reação em cadeia? Uma coisa puxa a outra? Não é à toa que o câncer, por exemplo, ele tem um sítio, né, onde ele se inicia e ele vai se alastrando. Esse alastramento não são apenas questões interiores que estão alimentando a doença. É que há fatores internos que se refletem em determinados órgãos. Então, isso vai facilitar com que a doença se expanda. Então, quando há um desequilíbrio emocional, há fatores psicológicos que causam conflitos interiores, haverá descompensação glicêmica. Ou vai ter glicose de mais ou glicose de menos, né? O fator emocional, ele não é por si só aquilo que vai desencadear a diabetes. Não se esqueçam das camadas, né? Os fatores emocionais e psicológicos, eles causam impulsos
que são nocivos à saúde, como os exemplos do sedentarismo, os maus hábitos alimentares e o sono desregulado, né? São só 3 de tudo o que está nas nossas práticas cotidianas que fazem mal à nossa saúde, ao bem-estar do animal, né? Então, esses fatores, eles impulsionam a atitudes que são praticamente autodestrutivas, e isso vai fazer com que os fatores externos eles vão emergindo camada a camada, vindo à superfície até aflorar na parte física. Imagine que o que está na parte física é reflexo do que está no interior. Imagina como é que está lá dentro. Um ótimo exemplo, inclusive, de novo, eu sugiro que vocês assistam um vídeo que deve estar ou nos meus favoritos ou no meu vlog. Tá aqui no canal. A mensagem da água. Se vocês não encontrarem de imediato, faz uma busca aqui no YouTube. A mensagem da água, que é uma pesquisa do cientista chinês, muitíssimo interessante. O nosso corpo, ele é constituído mais ou menos, né, entre 75% a 80% de água. Todo esse aglomerado de emoções, sentimentos, pensamentos negativos, eles fazem o que com essa água? Eles causam a mesma reação que a água da máquina de lavar, quando ela é acumulada num tambor, faz. A água da máquina, se você acumula no tambor e aquilo fica parado por muito tempo, na hora que você resolve dar vazão, é fédido, cheira a podre. Da mesma forma, a água dentro de nós. Essa moda de agora de tome água, é exatamente por isso, mas não deve ser levada como a moda, tá? Você tem que tomar não sei quantos litros de água por dia, não. Faz uma pesquisa do modo correto de beber essa água. Você também não pode mandar para dentro 3 litros de água de uma vez. Você precisa perceber quando o teu corpo está com sede, gente. Você vai ao banheiro com frequência, urina demais. Quando você sai do banheiro, você toma uma quantidade de água que você calcula que vai repor aquele líquido que você pôs para fora. A tua boca vai avisar, a tua língua vai avisar que teu corpo está com sede. Você toma água. E não tem que tomar 3 litros de água de uma vez. Toma a quantidade de água que você sente que vai saciar a tua sede. A modinha de beber água é um reflexo do quanto o ser humano parou de pensar, parou de perceber a si mesmo, passou a ser totalmente dependente de informações externas e como desconhece a si mesmo completamente, não apenas interiormente, passou a não conhecer mais de si fisicamente, porque não sabe quando está com sede. Toma água porque está na moda tomar água. Sai andando com uma garrafinha na mão porque está na moda ter uma garrafinha. Até aqui a minha garrafinha, essa garrafinha aqui, ela tem um nome. É uma tal de garrafinha motivacional, né? Eu ganhei ela. Sim, porque acham que eu não tô tomando água o suficiente. E realmente eu não tomo tanta água assim, por quê? Porque eu como muita fruta. Eu gosto da água da fruta.
dos alimentos, sabe? Eu como muita sopa, então eu não vou tomar tanta água assim. Aí aqui tem essa quantidade aqui, que é a parte rosa, a partir das 8 horas, tomar essa quantidade. Aí, às 9 horas, tomar essa quantidade. Não é mandar para dentro a quantidade que o organismo precisa o dia inteiro, não. Tem que tomar cuidado com isso. O organismo, ele sempre vai precisar de períodos de adaptação. Tudo que é demais cria choque, seja no físico, seja no emocional, seja mentalmente. Ok? Importante, a cura ou manejo psicológico através de terapia, meditação ou manejo do estresse é tão crucial quanto o tratamento químico para manter os níveis glicêmicos saudáveis. Vocês estão entendendo? Não é à toa que a medicina chinesa, muito da medicina chinesa, já está inserida no SUS como terapia complementar. Terapia complementar ou tratamento complementar. Não se deixa o tratamento convencional para utilizar a medicina chinesa. Não, os dois funcionam juntos. Comecem a se acostumar com a questão da não dualidade, onde dois opostos se encaixam. Um puxa o outro e trabalha junto. Para com esse negócio de separar. Ou é uma coisa ou é outra. Quem disse? Ou é esquerda ou é direita? Não. É o que você quiser, o que for melhor para você, para a sua essência e para o seu animal. Você tem que fazer o tratamento convencional para diabetes e para qualquer outra doença e pode complementar com a medicina chinesa. É por isso que a Shimada falou muito aqui contra práticas da filosofia oriental que são tragas de qualquer forma, são ocidentalizadas, né? Como a meditação. Isso não é brincadeira, a meditação faz parte da medicina chinesa. Distorcer é um erro grave, principalmente porque é uma prática que proporciona cura, não só cura interior. Se é de dentro para fora, de dentro para fora haverá cura. Entenderam? Então tá. Finalizamos a diabetes. Já falamos do câncer, finalizamos a diabetes. Agora vamos falar sobre a hipertensão arterial ou pressão alta. A Adriana, como sempre, né? A Adriana, ela foi um canal de inspiração para mim. Graças a ela, eu comecei a fazer a jornada de autoconhecimento. Nós conversávamos via X, né? Antigo Twitter. E é engraçado como em um comentário dela eu consegui analisar a personalidade dela e a partir disso nós começamos a conversar. O potencial da Adriana é algo inacreditável, mas existia na época muitos bloqueios. Muitos deles caíram quando ela passou a fazer a jornada de autoconhecimento. Então, ela foi uma grande inspiração para a existência da jornada de autoconhecimento. Eu estava desconfiada, mas eu não gosto de confiar na minha intuição, outra, eu não gosto de ter intuição. Eu sou
mais lógica do que vocês imaginam, né? Apesar de eu ter um relacionamento com a espiritualidade, apesar de eu ser maga, a partir do momento que eu sou uma pessoa extremamente questionadora por natureza, eu vou ser um tanto cética em muitas coisas. Não é que eu sou Tomé, mas eu preciso comprovar se uma coisa é ou não, né? Eu guardei para mim a minha desconfiança, eu desconfiei que ela estava internada, sim. Só que eu fiquei preocupada porque para ela estar internada, o estado dela deveria ser preocupante, porque afinal de contas, pressão alta, existe medicamento, tratamento, né? E foi dito e feito. Ela estava internada. Durante a internação, pelo visto, ela teve o AVC. Enquanto ela estava internada, não. Quando ela me disse, antes da internação, que ela me disse que por causa do calor, ela estava passando mal com a pressão alta e ela foi ao médico. O verão é horrível para quem tem pressão alta. Você sabe se você tem pressão alta, sente calor. Porque o normal de quem não tem pressão alta é a pressão cair, né? Se a pressão subiu quando está calor, procura um médico, começa a medir todo dia, pontualmente, como está a sua pressão em determinado horário, porque você pode estar sofrendo de pressão alta, né? Aí eu comuniquei com ela, inclusive acho que foi nos comentários disso. Eu comentei que eu ia estudar as causas da pressão alta, porque até uma certa época era muito comum, a partir de uma certa idade, as pessoas terem pressão alta, né? Conforme o tempo foi passando, a idade com que as pessoas passaram a apresentar pressão alta começou a ser mais cedo. A minha mãe, por exemplo, ela tinha 30 e poucos anos quando ela passou a sofrer de pressão alta. A minha nora tem 24 anos recém-feitos e ela disse que ela apresentou pressão alta. Cada vez as pessoas as pessoas mais jovens estão começando a apresentar pressão alta quando havia uma faixa etária para se prestar atenção. O que está acontecendo? Provavelmente é psicossomático, né? Então vamos ver a pressão alta. O que pode desencadear a pressão alta na medicina psicossomática? A pressão alta, quando gerada por fatores emocionais e mentais que afetam o corpo físico, é frequentemente chamada de hipertensão emocional ou, no contexto psicossomático, de hipertensão essencial de origem psicogênica, quer dizer, vem lá de dentro, tá? O principal fator emocional que causa a pressão alta como doença psicossomática é o estresse crônico novamente. Quer dizer, como diversos fatores podem gerar estresse crônico, o estresse crônico pode se manifestar, se refletir em órgãos diferentes. Estresse crônico. Então, o estresse crônico associado a
Emoções reprimidas, ansiedade e raiva, que coloca o corpo em um estado de alerta constante, assemelhando-se a uma resposta contínua de luta ou fuga, quase o mesmo que a diabetes, né? A questão é, aquilo que você consome, o seu modo de vida e o seu estado interior, ele vai se refletir, ele vai tornar determinado órgão mais vulnerável. Então, se os mesmos, estamos diante dos mesmos sintomas, eles podem se refletir na glicemia e podem se refletir na pressão arterial. Quais são as práticas, o modo de vida ou o consumo, o que está se consumindo em excesso, que reflete um estado interior, é que vai determinar em que órgão o estado interior vai se refletir. O principal fator emocional que causa pressão alta como doença psicossomática é o estresse crônico associado a emoções reprimidas, ansiedade e raiva que coloca o corpo em estado de alerta constante, assemelhando-se a uma resposta contínua de luta e fuga. Aí, nós observamos aqui algo interessante que diferencia os mesmos sintomas da diabetes e da pressão alta. Os dois, eles são desencadeados pelos mesmos estados, certo? Os mesmos fatores. Embora na diabetes haja sentimentos de ansiedade e tristeza, né? Mas há estados similares. Enquanto na diabetes há uma predisposição genética e há um estado prolongado negativo, na pressão alta, o que diferencia os mesmos fatores entre diabetes e pressão alta é como se reage, é como o corpo reage a tudo isso. No caso da pressão alta, a pessoa entra num estado de alerta constante. Da mesma forma que o diabético, ele entra no modo de luta e de fuga, né? Que seria a incapacidade de confrontação, é exatamente isso. Na hipertensão, é o estado de alerta. O estado de alerta é a chavinha que faz com que todos esses fatores desencadeiem a pressão alta. Porque o estado de alerta, diante de uma luta, né, do enfrentamento ou de uma fuga, de uma incapacidade de confrontação, cria no interior um estado de pressão, que nem a panela de pressão. O que acontece quando a panela de pressão entra em ebulição? O pino começa a girar, né? E o ar que está ali dentro, o ar quente, ele começa a ganhar vazão. Da mesma forma, a pressão alta. Então, os fatores emocionais principais não são só esses, tá?
Estresse crônico e prolongado, tá vendo? Tudo que é tóxico, tudo que é negativo, nocivo, existindo de modo prolongado, ele evolui, ele se torna crônico. Situações persistentes como insatisfação no trabalho, problemas financeiros ou familiares geram um estado de alerta contínuo. Por exemplo, aquele pensamento: você tem o seu trabalho e você ganha bem, mas mesmo assim você vive com temor de ser mandado embora. Não pode ter nenhum movimento diferente na empresa que você já fica pensando: será que estão pensando em mandar alguém embora? E quando alguém é mandado embora, você já pensa: será que vai mandar todo mundo? Será que é só aquela pessoa? Ai, se eu perder o emprego, eu vou perder minha condição de vida. Isso não é saudável. Daí a necessidade de viver o aqui e agora. Hoje tá tudo bem? Ótimo. Como vai ser amanhã? É reflexo do hoje. Eu sei que hoje tá tudo bem. Amanhã deixa eu ver. Deixa chegar o amanhã para me ver como é que vai ser. Simples assim. Simples assim. A ansiedade e medo excessivo. Vamos lá. Eu não li essas coisas antes de trazer, tá? Eu só puxei a cola e comigo a coisa tem que funcionar assim, ou eu tô certa ou eu não tô, né? Se eu estivesse errada, a minha convicção formada não iria corroborar com a minha cola. Eu iria me contradizer, né? Então, ansiedade e medo. A ansiedade altera o funcionamento cerebral, especialmente a conexão com a amígdala, ativando o sistema nervoso simpático e liberando cortisol. O cortisol é algo que exige muita atenção. Eu vou até puxar aqui sobre o cortisol, porque eu tô desconfiada de uma coisa. Quando o cortisol ele passa a ser negativo, não é à toa que ele é conhecido como hormônio do estresse. Mas se o corpo produz o cortisol, ele não deveria ser algo negativo, ele deveria ser positivo, né? Olha lá. Conhecido como hormônio do estresse, seu desequilíbrio alto ou baixo demais pode causar ganho de peso, fadiga, hipertensão e diabetes. O monitoramento é feito via exames de sangue, saliva ou urina. Não há contradição aqui, correto? É um hormônio esteroide vital, produzido pelas glândulas adrenais, agindo no metabolismo, sistema imunológico, pressão arterial e resposta ao estresse. Aí é quando se diz que nós mesmos reprimimos o nosso sistema imunológico, nós mesmos criamos os nossos problemas. Isso é um exemplo típico. Porque o cortisol é um hormônio que deveria nos possibilitar a evitar o estresse, não ganhar a fama de ser o hormônio do estresse. Ele estando tão presente assim em demasia na diabetes e na pressão alta, significa o quê? O que a medicina chinesa trabalha? Desequilíbrio. A medicina chinesa, a oriental em si, trabalha com energias. Cada órgão, cada célula, tudo que está
funcionando nesse exato momento em nós está produzindo energia. Se há desequilíbrio, isso vai se refletir de alguma forma, nem que seja através de um sintoma, né? Então, como eu estava bem desconfiada, o cortisol em desequilíbrio começa a dar ruim. Raiva reprimida, agressividade contida. Emoções negativas não processadas, como raiva, que são engolidas, tende a se manifestar no corpo através do sistema cardiovascular. Quer dizer, se uma pessoa... Lembra o que eu falei, acho que foi no outro vídeo ou no começo desse? Foi no outro vídeo. Nós temos, por causa do ego, uma propensão à autodestruição, né? Então, se aquilo que está reprimido muito tempo, como raiva e nervosismo, se eles não são exteriorizados a fim de ser tratados, né, curados, amenizados, eles vão procurar a vazão. Por quê? Porque a pessoa ela fica digerindo. Engolir é até contraditório, né? Porque a pessoa não apenas engole, ela fica digerindo continuamente aquilo. Ela não resolve fora nem dentro. Quando isso ganha vazão, se ela não assassinar alguém, ela vai se virar contra si mesma. E como ela faz isso? A panela de pressão. Se a panela de pressão não tiver o pino que fica girando bem desentupido, a panela vai explodir. Se o pino não girar, a panela explode. Então, viu a necessidade de terapia? Eu não tenho dinheiro para pagar terapia, estimada, principalmente com o psicanalista, né? Não é barato terapia com psicanalista, só com chamada mesmo. Como as pessoas desconfiam que eu cobro muito barato, tá tudo bem. Mas aí o que a chamada faz? A chamada está aqui ensinando vocês fazerem autoanálise, autoavaliação e autoconhecimento. Para quê? Para vocês tratarem tudo isso. Quem melhor que vocês mesmos para examinarem a si mesmos? Vocês podem falar o que vocês quiserem para o médico vai fazer a interpretação deles dentro do padrão que eles aprenderam no ramo deles, né? Então, bora cuidar da raiva reprimida, agressividade. Uma coisa legal, um exercício legal para fazer, para exteriorizar, se não quiser falar, é importante falar, comunicar, né? O psicanalista, muitas vezes, ele se vê diante de uma situação assim que exige muita frieza, muita paciência e compreensão, sabia? Por isso que não é barato uma terapia com o psicanalista. Quando o paciente ele faz a transferência, se ele tem raiva e agressividade reprimida, naquele momento ele vê no terapeuta a pessoa ou algo que seja o motivo da raiva ou da agressividade. Então, ele começa a transferir esses sentimentos para o terapeuta. Tem que ter a paciência de Jó, sim. Já tive em situações assim? Já, não é fácil. Tem que ter inteligência emocional, tem que ter equilíbrio emocional, psicológico, mental,
porque é difícil para o paciente esse momento. Para o psicanalista, ele estuda para isso, né? Por isso que o psicanalista não para de estudar. Eu já vi uma psicóloga falando mal de psicanalista, porque, ai, eu gastei não sei quantos reais por mês durante 4 anos, durante 5 anos, para me formar, para vir essa gente que faz um cursinho e acha que entende alguma coisa. Pois bem, no caso da Shimada, Shimada é certificada. E Shimada tem pós, né? Shimada é psicanalista clínica, tem pós em luto e melancolia, distúrbios alimentares, autismo na infância e adolescência. O que mais? Tem mais alguma coisa? É muita coisa, né? É que eu não tenho só esses cursos, tá, gente? Tudo que é coisa que dá na dor de fazer, eu faço. Nada relacionado às minhas atividades, assim, por exemplo, artísticas, né? A arte eu sou autodidata. Enfim. Então, eu já tive em situação assim, que o paciente me via, por exemplo, como a ex-mulher que ele tinha vontade de esganar. E você tem que fazer um trabalho ali que você consiga conter o paciente ali na posição que ele está, para ele não vir para cima de você e te agredir. É por isso que eu uso divã. Porque quando a pessoa está deitada, encostada, o corpo ele ele não está em estado de reação, né? Há uma certa dificuldade da pessoa manifestar reação deitado, né? Então, se você não quer passar por isso, tá bom. Você pode fazer exercícios, por exemplo, boxe. Vocês já socaram um saco de boxe? O saco de boxe está lá na garagem, eu tenho que trazer para baixo, que eu não tenho agora onde pendurar. Não é que eu sinto raiva, é realmente gostoso. Depois que você percebe que não tem mais raiva de nada, né? Passa a ser uma coisa gostosa, porque tem um ritmo, né? Boxe, faça boxe. Começa a socar um saco de boxe. É por causa de uma pessoa? É por causa de uma situação? Escreve lá no saco de boxe, põe uma foto, sei lá. Vai no saco de boxe e soca. E presta atenção no que passa na tua mente naquele momento. Para quê? Para você fazer uma autoanálise e se curar disso. Certo? A Shimada está pensando em abrir a seção de membros para aconselhamento e algum tipo de, não é algum tipo de mentoria psicanalítica no sentido de, se vocês precisarem tirar alguma dúvida dentro da autoanálise de vocês, tá? Orientação e aconselhamento. Tô amadurecendo essa ideia ainda, depende da resposta de vocês. Outro fator desencadeante da pressão alta, necessidade de controle. Pessoas que sentem necessidade constante de ter o controle de situações tendem a acumular tensão interna, não apenas de situações, tá? Também de pessoas. Pode ser que aquele teu chefe, que você sempre torce o nariz quando ele aparece, porque ele é uma pessoa carrancuda, que parece uma mal-humorada, esteja passando por um estresse extremo devido à necessidade de controlar os funcionários, né? Manter os funcionários no padrão, para que a sessão funcione devidamente. Com certeza, esse seu chefe sofre de pressão alta.
a necessidade constante de ter controle. Por que fazer isso? Você não controla nem a si mesmo. Se você controlar a si mesmo, já está de bom tamanho, né? Mas controlar situações e pessoas, uma que isso infringe o fluxo natural de todas as coisas. Tudo tem um processo, tudo tem o seu tempo. Achar que controla alguma coisa. Se você está numa liderança e você precisa ter o controle de um grupo de pessoas, bom, existem regras, não existem? Existem limites, não existem? Existem métodos, padrões de funcionamento, não existe? Para que algo seja realizado. Então, pronto, anula o controle. Porque quando você está colocando tudo isso em prática, você não está controlando, não. Você está sendo tipo um maestro diante de uma orquestra. Mentaliza isso em vez de querer controlar alguma coisa. Eu sou um maestro. Tudo que flui de mim deve ser uma sinfonia harmônica. Pronto. Tá? Como o emocional se transforma em doença física ou psicossomática? Ativação do sistema nervoso simpático. Emoções negativas fortes, como raiva, medo e estresse, ativam o sistema nervoso simpático. Vamos falar do sistema nervoso simpático? Para ficar melhor esmiuçado? O SNS, o sistema nervoso simpático, é uma divisão do sistema nervoso autônomo que prepara o corpo para situações de estresse. Prepara o corpo para situações de estresse, emergência ou esforço físico, conhecida como a reação de luta ou fuga. Ele atua de forma involuntária para aumentar a frequência cardíaca, dilatar bronquíolos e pupilas e redistribuir sangue para os músculos, consumindo energia. Diabetes e pressão alta. Muitas pessoas que têm pressão alta desenvolvem diabetes. Muitas pessoas que têm diabetes têm pressão alta. Tá vendo por quê? O sistema nervoso simpático. A questão da luta ou fuga ativa-se em perigo ou estresse para aumentar o alerta e o desempenho físico. Isso está sendo usado do modo errado. É por isso que eu disse ali, o cortisol é algo que favorece o organismo, passou a ser desfavorável por quê? O desequilíbrio. De onde vem esse desequilíbrio? Do sistema nervoso simpático. O corpo é preparado, posicionado, muda-se a postura. Em situações de estresse, emergência ou esforço físico. Isso está sendo usado em questões internas. Questões internas reprimidas estão ativando o sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático, ele atua para o corpo, cérebro, não mente. A mente está ativando o sistema nervoso simpático e usando ele em outra função que não é a dele. Lição de casa, estudem sistema nervoso simpático. Se você tem pressão alta, diabetes, você vai entender muito bem se você estiver fazendo autoconhecimento, tá? Tô ficando
ficando mais preocupada com vocês, gente. Outra coisa que transforma o emocional em doença psicossomática, liberação de hormônios. O corpo libera adrenalina e cortisol, hormônios do estresse. A adrenalina e o cortisol passou a ser hormônio do estresse. Não é à toa que algumas pessoas, elas não saem de ciclos, elas vivem em ciclos repetitivos problemáticos. Por quê? Elas se viciam naquelas situações repetitivas. Ela sempre tem o mesmo problema. Por quê? A postura de enfrentamento, de luta, de fuga, libera adrenalina e cortisol. Isso é vicia. A pessoa fica viciada nesses hormônios. Você aí preocupado com o que os outros estão pensando de você, né? E todos os seus problemas começam dentro de você. Outro fator emocional é contração cardiovascular. Esses hormônios, que é a adrenalina e o cortisol, aceleram os batimentos cardíacos e provocam a contração dos vasos sanguíneos, a vasoconstrição. O tum-tum do seu coração, o ritmo do teu coração. Gratidão. Gratidão. Não é à toa que eu falei, seja um maestro regendo uma sinfonia harmônica. Seja um maestro regendo o tum-tum do seu coração. Há um ritmo perfeito que o coração deve bater. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Ouve teu coração, sente o teu coração. Se tiver descompassado, se tiver acelerado demais, se tiver lento demais, vá no médico. Os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol estão acelerando, desritmando o compasso do teu coração. Na música tem algo chamado compasso. A gente estuda isso quando estuda música e lê partitura, né? Para você ler uma partitura, você tem que aprender compasso. Normalmente aprende-se 3 de início. 2 por 2, 1, 2, 1, 2. 3 por 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 por 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Como é que tá o ritmo do teu coração? Tum, 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 tum. Ele tá 3 por 3? Tum, 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 tum. Estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Contração cardiovascular. Acabei de falar isso, né? Que é o aceleramento dos batimentos cardíacos. Tum, 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 tum. Imagina 4 por 4. Tum, 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 tum. Aumento da pressão. A constrição dos vasos reduz o espaço para o sangue passar, aumentando a pressão arterial. A artéria, ela fica assim. Ciclo da somatização. Se esse estado for frequente ou crônico, né? A liberação constante de adrenalina, cortisol, a contração cardiovascular constante e a artéria
tendo a sua pressão aumentada e ainda tendo os fatores emocionais somatizados a isso, o corpo se adapta à tensão, tornando a hipertensão uma doença persistente, daí por isso tratamento contínuo, uso de medicação contínua, embora até certa idade a medicação não faz mais efeito, né? Por quê? Porque a doença está lá e ainda está somatizando, está usando as questões emocionais, psicológicas, mentais para potencializar a doença. Quais são os sintomas da hipertensão emocional? Dores de cabeça frequentes que são cefaleias tensionais, né? Insônia e fadiga, irritabilidade e ansiedade, dores no peito e palpitações em momento de estresse muito semelhantes a pânico, tá? As pessoas com síndrome de pânico, elas parecem que estão numa crise de hipertensão ou prestes a ter um infarto, né? Tudo muito similar, mas é a pressão alta que faz isso. Tratamento e manejo. A abordagem para hipertensão psicossomática inclui tanto o controle físico, que é o tratamento com a medicina convencional, quanto o mental. Psicoterapia, terapia essencial para aprender a processar emoções, lidar com estresse e autoconhecimento. Não sou eu que estou falando, está escrito lá. Se você jogar no Google, você vai ver. Autoconhecimento é essencial até na medicina, gente. Para cuidar da saúde do animal, precisa de autoconhecimento. Meditação. Técnicas para acalmar o sistema nervoso, reduzir o cortisol. A meditação faz isso. Por isso que existe o termo zen. A pessoa fica calminha, tranquila, porque ela entra nesse estado de espírito. Ela deixa de ser raivosa. Ela fica zen, ela fica calma. Nada abala mais ela. Principalmente se fizer meditação e autoconhecimento, que está escrito ali. Terapia essencial para aprender a processar emoções, lidar com estresse e autoconhecimento. Seja o seu próprio terapeuta, faça análise em você mesmo. Atividade física ajuda a dissipar a energia da tensão acumulada. Uma atividade muito interessante seria o Tai Chi Chuan. Embora há uma publicidade aí que diga que caminhar envelhece, aprendam a distinguir o que é cenas de IA, inteligência artificial, o que é real, tá? Essa publicidade é um típico exemplo do Tai Chi sendo trago para o Ocidente e distorcido completamente. Quer fazer Tai Chi? Procura um mestre asiático, legítimo de preferência, tá? Ele jamais diria que caminhar envelhece. Caminhada é um dos exercícios de baixo impacto que são, assim, eficientes, inclusive para perder peso. Não parece, mas é. Até perder peso se perde caminhando. Presta atenção do que vocês estão consumindo, não apenas aqui, tá? Que vocês consomem aqui. Presta atenção. A hipertensão emocional pode ser temporária ou crônica. Mesmo que de origem emocional, a pressão alta precisa de acompanhamento médico para evitar danos cardiovasculares a longo prazo, tipo infarto. Você não quer infartar?
corre, acelera para trabalhar agora. No bom sentido, tá? Não é para correr, não. Vai no seu tempo. Vai no seu tempo, tá? Começa a trabalhar nisso. Autocura. Você pode sim se autocurar. Foi dito já, acho que no vídeo anterior, da capacidade do corpo de se regenerar. Eu não estou inventando isso, é um fato. Não querem que vocês coloquem o foco nisso. Eis a questão. Daí Shimada fala da estrutura da sociedade do poder oculto. Eles não querem que vocês tenham foco nessas coisas. Simples assim. E agora, vamos para o quarto e última doença psicossomática relacionada ao fígado. O principal fator emocional associado ao fígado, gerando doenças psicossomáticas, é raiva reprimida, frequentemente acompanhada por frustração, irritabilidade, ressentimento e estresse crônico. Tipo assim, né? Ódio puro. Se você juntar tudo isso, dá ódio. Podemos resumir tudo isso a ódio. Raiva é menos que ódio, sabia? A raiva é até passageira, em muitos casos. O ódio não. Ele vem acompanhado de outros traços. Na visão da medicina psicossomática, da medicina tradicional chinesa, o fígado é o órgão responsável pelo fluxo de energia e emoções intensas e contidas bloqueiam esse fluxo. O que a Shimada vive falando aqui, gente, que vocês não ouvem? Emoções intensas e contidas, ou seja, tudo que está reprimido bloqueia o fluxo. Fluxo de quê? De energia no fígado, que é responsável pelo quê? Pelo fluxo de energia. Isso gera inflamações e desequilíbrios físicos. É simples assim. Por que vocês não me ouvem, gente? Principais fatores emocionais e impactos. A raiva reprimida ou a frustração, ou os dois juntos normalmente, é considerada a emoção que mais afeta o fígado, podendo levar à estagnação do QI do fígado, resultando em dores, inflamações e tensões. A Shimada, raras vezes, ela sentiu raiva assim, quase beirando a ódio. O que ela fez? Ela reprimiu? Não. Ela teve um piti, ela desceu das tamancas. Ela falou até cansar, até não ter mais o que falar. É nesse momento que Shimada altera a voz. Dá para sentir no tom de voz dela que ela tá com muita raiva. Aquilo que eu tô sentindo de raiva naquele momento, é naquele momento que eu resolvo, eu trago para fora. Depois que eu trago tudo para fora, eu me dou um tempo. Por quê? Porque o corpo, até o corpo cansa quando você exterioriza a raiva. Aí você, de repente, entra no estado de relaxamento involuntário. Aí você repensa tudo aquilo que você falou. A autoanálise. Aí você coloca tudo no seu devido lugar. Não reprima a raiva, nem frustração. Você tem que trazer isso para fora de alguma forma. No momento que você sente, não é matando ninguém, não é socando ninguém, tá? Que aí o autocontrole já foi para cucuia, né? Pode esquecer de autoconhecimento. Ai, pausa.
Nossa, desde o último vídeo que eu não falo tanto. Do último vídeo, não. Desde o vídeo do mapa Soju e do dom de discernimento, eu não falo tanto. E eu tô correndo um pouquinho, sim, porque já deu 1 hora de vídeo, meus filhos vão vir me ver. Onde eu parei? Pena que vocês não podem dizer, né? Ah, sim, na raiva reprimida e frustração. Resolvam a raiva reprimida e a frustração no momento que ela emergir, tá? Não reprime, não. O estresse crônico. O estresse prolongado eleva os níveis de cortisol, o que pode causar inflamação hepática e acúmulo de gordura no órgão. Esteatose hepática não alcoólica. Shimada já teve isso, sabia? Esteatose hepática não alcoólica. Acúmulo de gordura no fígado. Por quê? Porque Shimada, ela passava por muito estresse, extremo estresse, por longo período. Ainda bem que eu tinha o hábito de ir ao médico, né? Um exame detectou e aí eu tratei, tá tudo jóia. E Shimada não bebe álcool. Raramente eu tomo vinho, mas fora vinho eu não tomo mais nada, né? Então, bora cuidar também do estresse. Se ele ficar crônico, ele vai afetar o teu fígado. Vai começar com uma inflamação no fígado ou com um acúmulo de gordura. Disso para pior é um pulo se você continuar alimentando o teu estresse. Sentimento de confinamento existencial. A sensação de não liberdade ou viver em um estado de revolta constante prejudica a saúde do fígado, influenciando no pior prognósticos de hepatopatias. Gente do céu! O sentimento de confinamento existencial é... Você vê muito adolescente usando a frase: eu quero ser livre. Eu mesma, por muitos anos, eu falava assim: eu quero ser livre, eu preciso ser livre. Demorou muito tempo para me descobrir que eu já era livre. Eu só não sabia o que fazer com a minha liberdade, né? A sensação de não ser livre, de não liberdade, e principalmente relacionada a não saber o que é, qual o propósito, faz mal para a saúde, tá? Viver em estado de revolta constante, tipo assim, nunca sair da adolescência revoltada, faz mal pro fígado. O estado de revolta constante, a pessoa está o tempo todo, parece um animal selvagem na jaula, né? A sensação dela é igualzinho a isso. Tudo é ruim, tudo é motivo para criticar, tudo desperta raiva e irritabilidade. Ai, que ódio! Ai, que droga, né? A pessoa pragueja e tudo mais. Isso aí desencadeia as piores doenças do fígado. As piores mesmo, tá? Bora tratar? Doenças e sintomas psicossomáticos no fígado. Esteatose hepática, que é a gordura no fígado. O estresse crônico é um fator de risco que pode contribuir para o acúmulo de gordura. Eu me curei tanto da esteatose que eu perdi toda a gordura. Toda a gordura do meu corpo sumiu. Agora eu só tô pele, osso e pelanca, né? Não tenho nada de gordura em lugar nenhum. E não tem a ver especificamente com o tipo de alimentação, tá?
Não pensa você que, eu gosto de batata frita e isso dá gordura no fígado. Não. Estresse crônico gera por si só a gordura no fígado. Aí, se você se alimenta errado, digamos assim, né, não se alimenta bem com alimentos que funcionam no organismo como medicações naturais, dá ruim, né? Fogo de fígado, termo da medicina chinesa para inflamações, hipertensão, dores de cabeça, enxaquecas e distúrbios oculares gerados por raiva intensa. Sabe quando isso se manifesta quando a pessoa está com raiva? Principalmente aqueles pulinhos que o olho dá involuntário, é o fogo do fígado, né? A medicina chinesa, que é a mãe de todas as nações asiáticas, ela tem uns termos estranhos para determinadas doenças e sintomas. Eu me lembro que eu tive, acho que era um problema de cistite no verão. Eu fui para o Japão quando era verão. O verão no Japão, naquela época, já era entre 37 e 40 graus. Então, eu tive desidratação. Então, como eu era muito assim focada no trabalho, eu respeitava rigidamente os horários de pausa, principalmente para ir no banheiro. No verão, a gente ingere mais líquidos, né? Então, eu ficava segurando para dar um momento de ir no banheiro. Isso deu uma cistite, quase inflamou a uretra. Aí eu fui no médico, né? A empresa me levou no médico. Aí chegou no médico, o médico disse que eu tava com friagem na barriga. Friagem na barriga. Como se a barriga tivesse pegado friagem, mas não é. É uma questão do calor, em beber muito líquido e segurar muito líquido quando não é para segurar, sabe? Tem esses termos assim esquisitos. O fogo de fígado é um deles, né? É quando há inflamação, hipertensão. A hipertensão afeta diretamente o fígado e o fígado tem hipertensão, dores de cabeça e enxaquecas, que é a tal da crise de fígado, distúrbios oculares gerados por raiva intensa. Inclusive pressão alta nos olhos tem, viu? Que é quando o olho começa a ter aqueles pulinhos involuntários. Vale ir no médico ver isso. Estagnação de QI. Sintomas como dor e distinção na região das costelas, hipocôndrio, TPM intensa, irritabilidade e depressão estagnam o QI, que é a energia do fígado, tá? Principalmente abaixo da costela, que é na região do fígado. Alterações funcionais. O estresse estimula hormônios que causam danos teciduais diretos no fígado. Então, os tecidos do fígado que têm a capacidade de se regenerar acaba sofrendo danos, inclusive por causa do estresse. Estresse e raiva são algo assim, tipo, que amaldiçoa o teu fígado. Não vai achando que é a bebida. A bebida potencializa isso, né? Aliás, fica uma dica: se você não sabe beber, não beba. Eu acredito, eu tenho para mim que toda bebida alcoólica deveria ser bebida igual o vinho, de modo moderado e com apreciação. Esse negócio de virar copos e copos de tudo que é bebida alcoólica, como se estivesse bebendo água para matar a sede, é totalmente nocivo para o organismo e viciante. Principalmente se o animal bípede é dominante. Se você sabe que depois de 3 latinhas de cerveja você vai começar a ficar alto, toma 2, mas não toma 3.
Porque quando o álcool sobe para a cabeça, já é um aviso daqueles. É tipo uma sirene tocando. Alerta, 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 para por aí. Concorda? Eis o momento da confrontação, né? Conexão mente-corpo. O estresse crônico e a depressão não apenas afetam o fígado diretamente, mas também induzem a hábitos nocivos como a má alimentação e o consumo de álcool, que pioram a função hepática. A medicina chinesa sugere que o fogo excessivo de um fígado, que é a energia do fígado, né? Do fígado estressado pode queimar fluidos corporais, causando amargor na boca e boca seca. Não é à toa que toda vez que você tem uma cólica de fígado, crise de fígado, como se costuma dizer, o primeiro sintoma visível é um amargo na língua. Para você ter certeza que é teu fígado, você coloca um pouquinho de açúcar na boca. Se você sentir essa área repuxando, o teu fígado está tendo mais do que uma crise. Ele está tendo mais do que uma cólica. Vá para o médico. Você pode ter bebido, comido algo que não deveria? Sim. Mas se não passar de um dia para o outro, vai no médico, tá? Língua amarga, boca amarga, é o fígado dizendo alguma coisa, tá? Acho que não tem mais nada para ser falado, né, gente? Eu usei 4 doenças diferentes para esmiuçar o que são as doenças psicossomáticas. Seja por fator genético, hereditário ou não, o teu estado de espírito potencializa, somatiza, contribui para cura ou progressão da tua doença. Se você não tem nada disso, se você cuida do seu estado interior, você previne essas doenças. Você vai ter a dádiva de morrer de velhice, tipo uma uva passa, que nem Shimada. Shimada vai conseguir, com fé em Deus. Eu só vou embora desse mundo quando eu falar, ai, cansei, chega, vai. Não tem nenhuma parte de mim que não dói, tá na hora. Aí eu vou. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês, que tudo tenha sido bem claro, tá bom? Se vocês não entenderem alguma coisa ou tiverem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, Shimada responde com o maior prazer do mundo, tá bom? Então tá. Cuidem-se, por favor, por favor, por favor. Cuidem-se bem, fiquem bem. E até o próximo vídeo. Beijos na alma.